Olá, olá! Eu sou o Thiago Nonato e esse é o segundo episódio do programa Cultura Política. Na estreia do programa, recebemos Ciro Gomes, que comentou sobre o governo, fez uma análise sobre a reforma da Previdência e seus impactos na vida do trabalhador e também sobre o papel da oposição nos próximos anos. Se você ainda não assistiu o primeiro episódio do Cultura Política, a nossa produção colocou o link do vídeo no topo da descrição deste vídeo. O programa Cultura Política conta sempre com a participação de um ou dois especialistas que comentam sobre temas relevantes da política e da sociedade brasileira na atualidade. O tema de hoje é Vaza Jato. O que é a Vaza Jato? Qual a confiabilidade das informações da Vaza Jato? Se você não sabe ainda o que é Vaza Jato, o Cultura Política explica em primeira mão. A partir do dia 6 de junho de 2019, foi publicado pelo Intercept Brasil, o jornal, em parceria com a Folha de São Paulo e o jornalista Reinaldo Azevedo, assim como outros meios de comunicação, vazamentos que envolvem autoridades do Poder Judiciário brasileiro, em supostas irregularidades, de acordo com a Constituição, o Código Penal e o Regimento de Ética da Magistratura. O especialista convidado para comentar sobre o tema do episódio do Cultura Política de hoje é Douglas Perdigão, jornalista, analista político, especialista em educação, autor do livro Semiótica e a Educação, disponível inclusive na Amazon e na Saraiva. Onde mais, Douglas? No Clube de Autores. Douglas, em nome da produção do programa Cultura Política, quero agradecer a sua presença, a sua participação, por ter aceitado o nosso convite. E eu quero te perguntar, Douglas, o povo brasileiro quer entender, eu quero entender, na cabeça de um jornalista, o que significa a Vaza Jato? O que isso significa para a sociedade brasileira que tem acesso agora a essas informações? O que isso significa para o jornalismo? O que isso significa não só para o jornalismo brasileiro, mas jornalismo do mundo todo? O que representa a Vaza Jato para a gente agora? O que é a Vaza Jato e o que muda para a gente agora? Primeiramente, eu que agradeço a oportunidade de poder falar aqui no programa e uma oportunidade também de falar para as pessoas, né, o que significa isso, né? Muito boa a introdução. A Vaza Jato, ela acabou ganhando esse apelido, né, nas redes sociais, e o próprio Intercept, né, responsável por essas publicações, que começaram em 6 de junho, eles acabaram adotando também esse nome, né? Uma alusão à Lava Jato, né? Por essa série de vazamentos que nada mais são do que conjunto de diálogos desses procuradores, juízes, o que é ilegal, né? Diga-se de passagem, e que agora começa a mostrar como que a Lava Jato ela teve um papel político, né? na condução dessas investigações. Que começaram há muitos anos, bem lá atrás, com um esquema também por meio de denúncias, né, esquemas de corrupção, lavagem de dinheiro envolvendo político. E nisso chegou até a um grupo determinado de políticos. A imprensa, de um modo geral, ela acabou se acostumando e muito mal às informações que saíam da Lava Jato, porque elas saíam prontas, já mastigadas, né? Era praticamente um copia e cola, né, que as assessorias da Lava Jato, dos próprios juízes, procuradores, encaminhavam para a imprensa e a imprensa simplesmente publicava. E é uma crítica que eu faço, né, como jornalista, temos que ser críticos. Toda crítica que se faz, por exemplo, aos próprios políticos, né, aos partidos também, é preciso ter uma autocrítica, etc. O jornalismo também precisa ter. E sempre fui muito crítico em relação à postura da imprensa em relação às publicações da Lava Jato. A começar pelo não questionamento em relação a ações, conduções coercitivas ilegais, e uma série de vazamentos que a própria Lava Jato fazia com o intuito, e isso ficou claro agora nessas mensagens, de atingir determinados partidos, determinados políticos. Temos que ter essa visão crítica, justamente para podermos entender por que agora isso virou um caldeirão que
está em constante ebulição e muita coisa vai acontecer ainda. O que a gente pode considerar como novidade dentro do jornalismo investigativo envolvendo a história do Brasil, da política brasileira, da sociedade e a Vaza Jato? O que há de novidade nisso? O que há de tão grave, de tão sério? Por que é um tema a ser tratado, inclusive, num programa como esse? Para a imprensa, no geral, é muito importante porque mostra uma grande falha, uma falha histórica da imprensa. Desde a época do final da ditadura, no começo da redemocratização do nosso país, né, com a eleição do Collor, depois a sua derrubada, né, o seu impeachment em 92, a imprensa ela teve um papel ali fundamental, tanto na eleição do Collor, né, quanto também na sua queda. Por quê? Não sei se muitas pessoas lembram, algumas pessoas lembram, durante o debate entre, né, os candidatos na reta final ali das eleições, Lula e Collor, né, houve um conluio ali com a Rede Globo. Isso é histórico, a própria Globo assume isso, né, o próprio Roberto Marinho, na sua biografia, ele assumiu isso, né, eles arranjaram para que o Collor fosse eleito. Tanto é que o debate não foi ao vivo, o debate foi um programa gravado. Com isso, eles editaram, né, uma série de situações que acabou privilegiando a imagem do candidato Collor, né, na época. E desde então, a imprensa ela acabou tendo ali, já começando a ter a sua imagem, que já era também manchada desde a época da ditadura. Imprensa que apoiava a ditadura, muita coisa se ficava escondida. E a imprensa especialmente a investigativa, ela ficou à mercê da ditadura. Mesmo depois da redemocratização, a imprensa ela ela esqueceu desse papel dela, esse papel social, que é o papel de você o quê? Toda informação de interesse público, interesse social, ela tem que ser divulgada, ela tem que ser procurada, tem que ser analisada, abordada, discutida e tem que ser publicada. Isso está no Código de Ética Jornalística. Nenhum jornalista está acima da lei também. E juízes também não, né? Porque a lei está sempre acima. Porque você precisa fazer justiça pelos caminhos legais. Não simplesmente utilizar de artifícios, por exemplo, como agora das últimas publicações, né, que um dos procuradores, Deltan Dallagnol, né, estava tentando utilizar ali de meios para tentar investigar o atual presidente do STF, né, e não só ele, né, e só por isso o STF agora está se mexendo, né, porque chegou na casa. Inclusive nas mensagens há citações, por exemplo, ao Luiz Fux, né, quem não se lembra da frase "In Fux we trust", né? Então, agora que chegou ao Supremo, né, todos querem saber, né, o que está acontecendo. E o próprio Supremo agora está exigindo esse material para apurar. O que vai acontecer, nas mãos do Supremo, nós ainda não temos a certeza. Douglas, uma coisa interessante, pegando um gancho no que você falou, e uma coisa muito interessante, ninguém está acima da lei, né, parafraseando Kant, o maior exercício da liberdade que a gente tem é o cumprimento da lei democrática, né? E se o jornalista também não está acima da lei? Você trouxe uma informação muito importante aqui para a gente. O jornalista, então, que recebe uma informação, independente da forma que seja obtida, hackers, ladrões, não importa, salteadores, não importa, mas na atribuição de jornalista, que recebe um conteúdo, ele não tem só o direito de publicá-las, mas o dever, e esse dever se equivale ao de um policial, por exemplo, que passa na rua e vê alguém sendo assaltado e tem o dever de um médico que vê alguém passando mal em algum lugar e o jornalista tem o dever. Bom, Thiago, o jornalista ele tem esse dever não só por estar no Código de Ética do jornalista, mas também por ser de interesse social. É importante o jornalista ele tentar entender, chamado também de jornalismo cívico, né? É importante também o jornalista entender que assim que ele vê um fato, uma denúncia, algum material que ele recebe,
ele tem que apurar, ele tem que ouvir todos os lados possíveis, ele tem que investigar. A empresa de comunicação onde ele trabalha tem um departamento jurídico, ele pode procurar esse departamento, ele pode procurar saber até onde ele pode ir, como ele pode ir, o respaldo que ele vai ter, né? E principalmente, a empresa ela vai bancar esse tipo de publicação ou não. E o próprio jornalista também. Né? É muito satisfatório para o profissional, quando ele recebe um material como esse, né, da Intercept, como recebeu, é muito satisfatório quando ele tem esse material, ele pode trabalhar. Porque ele não só garante para o jornalista um bom trabalho, um bom retorno profissional, mas ele garante também algo que pode ser muito importante socialmente também. Né? Nós vimos muitas pessoas serem atingidas pela Lava Jato, muitas delações foram feitas, muito conteúdo que agora, com esse vazamento, estão sendo desmentidos. Então tem muita coisa para vir aí. Mas claro, o profissional, né, num veículo oficial, como né, a gente tem Globo, Veja, Carta Capital, etc. Todos esses veículos de comunicação, emissoras de TV, de rádio, todos eles podem ter acesso a isso. Agora, eles também, né, o jornalista tem alguém acima dele. Né? Infelizmente, alguns veículos de comunicação preferem não correr atrás. E isso acho que uma das grandes manchas do jornalismo atual vai surgir daqui a um tempo justamente por conta do Intercept. Quando as pessoas entenderem, e os próprios profissionais entenderem, que precisou de um jornalista americano vir aqui para poder ter esse material e começar a apurar, a investigar isso e mostrar o que está acontecendo na justiça brasileira, na política brasileira, aí a imprensa vai perceber a grande vergonha que ela é. Porque muita coisa ela estava ciente já. Muita coisa. E isso está no material. Douglas, eu percebo uma coisa muito preocupante diante dessas informações que você está trazendo para a gente aqui, que eu vejo as mídias principais focando nos hackers e no crime. Obviamente é um crime, invasão de privacidade, enfim, outros crimes dentro do Código Penal, mas dá ênfase ao hacker e ao crime que o hacker cometeu e a um possível conluio que o jornalista possa ter com esse hacker e não dá ênfase ao dever e utilidade pública da publicação do jornalista, que eu vejo que tem sido o caso dessas grandes mídias principais. É muito preocupante isso para o jornalismo brasileiro, assim, para a realidade da nossa mídia, dos meios de comunicação, é muito preocupante como que a informação chega nas pessoas. É preocupante não só para o jornalismo, mas também para o público, de uma forma geral, para a própria política, para a própria justiça, né, que agora acaba tendo uma mancha também muito, muito grande. Né? É uma forma de desviar o foco, isso é fato. Né? O conteúdo é grave, precisa ser apurado, né? São muitas gravações, existe um material muito rico com, a princípio, falaram também até de documentos que estavam lá, né? Mas já temos áudio, já foi publicado inclusive, do Dallagnol. Existem mais áudios também que serão divulgados, né, pelo Intercept, em parceria com as outras mídias, né, que eles têm feito, que é uma forma também dele legitimar esse conteúdo e também tirar um pouco desse foco apenas para eles, né? Uma forma de reforçar isso. Agora, você falou no começo, se realmente esse material foi adquirido pelos hackers, né, é crime. Isso não se discute. Incontestável. É incontestável. Agora, há também a possibilidade desse material ter sido divulgado por pessoas que faziam parte desse conjunto de pessoas. Eu já ouvi essa hipótese. Há essa hipótese também, pois o Telegram ele é de uma segurança máxima. Né? Inclusive, a própria empresa... Nega que tenha sido invadido. Né? A própria empresa chegou a negar também, mas também fez uma aposta com pessoas, com hackers, né? Pagaria não sei quantos mil dólares se alguém conseguisse invadir. Ninguém conseguiu. Inclusive já foi até mesmo o pessoal da Rússia, da KGB, alguma coisa assim, não me lembro agora, que também tentaram invadir e eles não conseguiram, né? Como uma forma de demonstrar que é uma forma de comunicação, é um programa de comunicação seguro.
há essa possibilidade desse conteúdo ter sido o famoso fogo amigo. Eu ouvi até uma piada, né? Nem a KGB conseguiu invadir o Telegram e o pessoal lá de Araraquara invadiu. Eu achei interessante essa colocação. Mas também houve esse debate se esses hackers, os supostos hackers, né, hackers de Araraquara, como ficaram conhecidos, se eles receberem esse material de alguma outra forma. Eu quero que você fale sobre isso, porque essa é uma dúvida recorrente de pessoas que falam, mas está no mesmo horário, mesmo segundo. O que aconteceu? Mesmo horário, mesmo segundo, porque na verdade houve uma cópia da conversa jogada para de um grupo jogada para um outro grupo. Um erro de edição? Não foi um erro de edição. Quando você seleciona, por exemplo, uma conversa em sequência, várias conversas em sequência, por exemplo, no próprio WhatsApp, você passa, por exemplo, conversando com alguém, você vai passar para outra pessoa, elas vão na mesma hora. E no Telegram acontece a mesma coisa, porque elas vão na mesma hora, no mesmo segundo. Porque é um conjunto, você copiou, colou. O famoso Ctrl-C, Ctrl-V. Então elas foram nessa sequência. Não é a hora que ele falou exatamente, mas a hora que ele simplesmente passou para aquele grupo. Isso é um fato também. É um fato também. E na própria... esse erro que houve lá do horário, não sei se foi, acho que foi um horário invertido, alguma coisa que fizeram lá. Foi uma erro de edição, por quê? Porque não é o print da tela da conversa. É uma arte que eles fazem, né, para colocar no site para ficar uma coisa mais de uma leitura mais estética, uma leitura mais fácil. Né? Então eles redigem aquilo ali, mas eles têm aquilo no material. Então algum questionamento que houver, aquilo vai ser a própria fonte. Exatamente, vai ser comparado ali e vai demonstrar que não houve nenhum tipo de edição. Né? E aquilo que nós já falamos também, são profissionais muito experientes. Né? O Glenn, que encabeça isso, é um cara premiadíssimo. Ele jamais arriscaria a vida dele, né? Porque infelizmente ele tem recebido ameaças, tem recebido uma série de, né, infelizmente até por parte do próprio presidente. Ele jamais colocaria em risco a vida dele, da família dele, ou a carreira que ele tem, que ele construiu, né? Em risco. Por falar simplesmente. Ele jamais publicaria algo que realmente não fosse autêntico. E eles levaram muito tempo para poder pegar esse conjunto de provas, né, de materiais, trabalhando naquilo e até decidir publicar. Eles não publicariam jamais algo inverossímil. Eu dei uma lida no método do The Intercept e vale a pena o espectador dar uma ida lá no site do Intercept mesmo, ver o método deles, para ver como que eles fazem a checagem, jornalismo. Eu achei muito contundente, sabe? Achei muito interessante. Realmente um trabalho muito sério que não dá para ser desconsiderado. Douglas, eu quero encerrar o nosso programa com uma última pergunta envolvendo Vaza Jato e Lava Jato. Se a Vaza Jato for levada a sério pelas autoridades, e eu particularmente torço, acredito que você também torce para que seja levada a sério, periciado, qual é o impacto que ela pode ter na imagem da Lava Jato e nas operações, julgamentos, tudo que já aconteceu na Lava Jato? Bom, eu torço muito para que a justiça funcione, né, e principalmente o STF, para que todo esse material seja analisado, seja periciado e seja levado a sério. Né? Mas nós já estamos vendo agora a imagem da Lava Jato ruindo. Né? Está implodindo porque o núcleo central, né, o núcleo principal, aliás, da Lava Jato, ela é o principal alvo e está ruindo. Deltan Dallagnol, Sérgio Moro, né, e outros que participaram ali, né, desse grupo, né, e o STF já está se movendo para tentar promover alguma mudança nessa situação. Eu acho que a Vaza Jato, ela trouxe à luz do público e também da imprensa todas as irregularidades que foram cometidas, e esse é o principal ponto que tem que ser levado em consideração. Sendo levado a sério, a democracia funcionando, né, a Lava Jato ela muda totalmente. Né? Acredito que esse núcleo ele saia, né? Já estão se movimentando para o Deltan Dallagnol ser afastado, inclusive não somente o STF agora, né, que foi citado nas gravações com seus membros, mas também outras entidades ligadas ao direito. Ouvi dizer que houve um afastamento dos próprios colegas, procuradores também. Sim. Estão querendo se desvincular.
né? Houve muitas irregularidades e isso vai ser decisivo para esse afastamento. Eu espero que passe a funcionar agora, né? Que os ministros forem incomodados, né? Eu espero que agora eles atuem de forma democrática, apurem essas irregularidades, né? E tomem as devidas providências, né? Que sejam afastados esses procuradores. Eu defendo o afastamento de todos os envolvidos, pelo menos até que seja apurado. Tendo o material em mãos, né? Tendo toda essa apuração corretamente feita, então ainda podemos partir para um novo começo, né? Uma redemocratização não somente do país, mas da justiça e também do jornalismo. Que todo povo, em nome da democracia, diga amém. Douglas Perdigão, quero agradecer mais uma vez, em nome da produção do Cultura Política, pela sua participação. Eu que agradeço e estou à disposição para outras participações aí. Somos nós que agradecemos. E você que nos acompanha pelo YouTube, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Ative o sininho também.